Você sabia que Deus escolheu uma das cidades mais difíceis da época para mostrar o poder do Evangelho? E foi justamente ali que Paulo recebeu uma das promessas mais encorajadoras de toda a Bíblia. Hoje começamos um novo trimestre da Escola Sabatina e eu tenho certeza de que essa jornada vai fortalecer muito a nossa fé. Estamos iniciando o novo trimestre dos meses de julho, agosto e setembro, estudando as cartas de 1º e 2º aos Coríntios. Durante as próximas semanas, vamos conhecer o ministério de Paulo e entender os desafios enfrentados pela igreja de Corinto e descobrir também como esses ensinamentos continuam extremamente atuais para a nossa vida. E aqui no canal, nós vamos estudar juntos cada lição. Vamos explicar o desenho da lição, destacar as 3 principais frases de domingo a quinta-feira, responder as perguntas e mostrar de forma simples e prática o que Deus deseja nos ensinar em cada lição. Então fique conosco durante esse trimestre, porque eu tenho certeza que será uma grande bênção na minha e na sua vida. Agora vamos estudar a lição de sábado, dia 27 de junho. E o verso para memorizar está em Atos, capítulo 18, versos 9 a 10, e diz assim: Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: Não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Que promessa maravilhosa! Paulo estava em Corinto, e Corinto era uma cidade conhecida pela idolatria, pela imoralidade e pela oposição ao evangelho. Humanamente falando, era um lugar difícil para anunciar Cristo. Mas Deus aparece a Paulo e lhe diz 3 coisas muito importantes. Agora nós vamos entender o verso para memorizar. Primeiro, ele diz assim: não tenha medo. Deus, queridos irmãos, sabia das dificuldades que Paulo enfrentava, mas não queria que o medo paralisasse a missão de Paulo. E depois ele diz: fale e não fique calado. Ou seja, o evangelho precisava continuar sendo anunciado independentemente das circunstâncias. E por fim, Deus faz uma promessa extraordinária: eu estou com você. Essa sempre foi a diferença na vida dos servos de Deus. Eles nunca caminharam sozinhos. Quando Deus envia alguém para uma missão, ele também concede sua presença. Agora presta atenção aqui comigo. Vamos olhar para o desenho da lição, porque o desenho da lição tem também muito a nos dizer. Ele é uma mensagem ilustrada. Veja, logo no centro vemos o apóstolo Paulo. Ele aparece entre 2 cidades muito importantes, Atenas e Corinto. Atenas representa o contexto em que Paulo pregou aos filósofos intelectuais. Depois ele segue para Corinto, onde Deus lhe daria uma missão muito especial. Presta atenção nesse detalhe agora. Observe também a sombra de Paulo. Ela forma o desenho de uma cruz. A sombra de uma cruz. Isso não parece estar ali por acaso. A mensagem é clara. Paulo não apontava para si mesmo, mas para Cristo. Sua vida refletia a cruz. Ele mesmo escreveu que decidiu nada saber entre os coríntios, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. A verdadeira grandeza de Paulo estava em ser um representante de Cristo. Do outro lado, vemos um pergaminho aberto, e nele aparece novamente a cruz. Esse pergaminho representa as cartas que Paulo escreveu e todo o conteúdo da sua mensagem. Cada ensinamento tinha um único centro: Jesus Cristo. A cruz era o fundamento de tudo que Paulo era e de tudo que Paulo pregava. Esse desenho resume muito bem o tema do trimestre. Nós vamos estudar um homem que foi completamente transformado por Cristo e que dedicou sua vida
a anunciar a mensagem da cruz. Agora, olha só isso. Na introdução da lição, encontramos uma comparação muito interessante com o missionário William Carey. Embora trabalhasse consertando sapatos para se sustentar, ele dizia que a sua verdadeira profissão era ganhar pessoas para Cristo. O mesmo acontecia com Paulo. Ele fabricava tendas para sobreviver, mas a sua verdadeira missão era conduzir pessoas ao Salvador. E olha que interessante isso aqui, a lição também mostra, nos lembra, que a igreja de Corinto possuía muitos problemas. Havia divisões, conflitos, imoralidade, disputas e dificuldades espirituais. À primeira vista, poderíamos pensar que era uma igreja fracassada, mas Deus não desistiu daquela igreja. Pelo contrário, enviou Paulo para orientá-la e fortalecê-la. Isso nos ensina algo muito importante. Às vezes olhamos para a igreja e percebemos pessoas falhas, dificuldades, desafios, mas a igreja sempre foi formada por pessoas em processo de transformação. O próprio Novo Testamento mostra isso. Deus trabalha com pessoas imperfeitas para revelar sua graça perfeita. Ao longo desse trimestre, veremos que as cartas aos Coríntios não falam apenas daquela igreja antiga. Elas falam da nossa igreja, da nossa família e da nossa vida espiritual. Os problemas mudaram de forma, mas o remédio continua sendo o mesmo: Cristo e sua cruz. Eu quero terminar fazendo um convite para você. Não estude essa lição aqui, apenas como mais um conteúdo semanal. Permita que Deus fale ao seu coração durante todo esse trimestre. Assim como Paulo foi transformado pelo encontro com Jesus, nós também podemos ser transformados diariamente pela palavra de Deus. Que a cada semana possamos aprender mais sobre Cristo, amar mais a sua igreja e viver mais intensamente o Evangelho. É possível trabalhar para Deus sem ter Cristo no centro da vida? Estamos na lição de domingo, dia 28 de junho, com o tema Paulo, apóstolo de Jesus, chamado por Deus. E já nós vamos anotar aqui as 3 principais frases desta lição e no final do vídeo eu quero mostrar para você qual é o principal ensinamento que Deus quer nos transmitir através deste estudo. Qual é o ponto principal do estudo da lição de domingo. Então, fique comigo até o final. Veja só, Paulo inicia suas cartas aos Coríntios se apresentando como apóstolo de Cristo, chamado pela vontade de Deus. Irmãos, isso não era apenas uma apresentação, era uma declaração de convicção. Paulo tinha absoluta certeza de que sua missão não havia sido inventada por ele, nem concedida por homens, mas recebida do próprio Deus. Essa certeza o sustentou durante perseguições, críticas, prisões e sofrimento. Quem sabe que foi chamado por Deus continua firme mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Isso nos leva a uma pergunta muito importante. A sua segurança está na aprovação das pessoas ou na certeza de que Deus está dirigindo sua vida? Pense nisso, reflita nessa pergunta. Agora vamos anotar aqui as 3 principais frases da lição de domingo. A primeira diz assim: Paulo fala sobre seu chamado e apostolado como cumprimento da vontade de Deus. Ele está seguro de que sua vocação não vem de homens, mas de Deus. Essa frase nos ensina que o chamado de Deus sempre começa nele e não em nós. Jeremias foi chamado ainda no ventre de sua mãe. Moisés foi chamado quando cuidava de ovelhas. Isaías foi chamado quando contemplou a santidade de Deus. Paulo foi chamado no caminho de Damasco. Em todos esses casos, foi Deus quem tomou a iniciativa.
Talvez você nunca seja chamado para ser um apóstolo, mas Deus certamente tem uma missão para você. Talvez seja na sua família, no seu trabalho, na sua igreja ou até mesmo através aqui das redes sociais. A questão não é qual é o tamanho do chamado, mas se você está disposto a obedecer. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você, para que você coloque aqui nos comentários. Se ninguém reconhecesse o seu trabalho na igreja, você continuaria servindo a Deus com a mesma alegria? Eu estou muito curioso para saber sua resposta, porque isso é muito importante. Quem serve apenas por reconhecimento facilmente desanima, mas quem serve porque foi chamado por Deus, sabe o que acontece? Permanece fiel. Agora vamos para a segunda frase da lição de domingo. Ela diz assim: Cristo não é apenas o centro do apostolado de Paulo, ele é o centro de sua vida. Seus pensamentos e afeições estavam cheios da presença de Cristo. Olha, irmãos, na minha opinião, essa é a frase mais profunda dessa lição. Muitas pessoas colocam Cristo no centro de seus sermões, mas não no centro da sua própria vida. Falam de Jesus, ensinam sobre Jesus, pregam sobre Jesus, mas suas decisões, seus pensamentos e os seus sentimentos são guiados por outras prioridades. Com Paulo era diferente. Jesus era o centro de tudo. É por isso que logo na introdução de 1 Coríntios, Paulo menciona Cristo repetidas vezes. O seu coração estava cheio de Jesus e, naturalmente, as suas palavras também estavam. Isso nos leva a refletir: quando você acorda pela manhã, o que ocupa primeiro os seus pensamentos? Quando você precisa tomar uma decisão importante, você busca primeiro a vontade de Deus ou apenas aquilo que parece mais conveniente? A maior necessidade da igreja hoje, queridos, talvez não seja ter mais atividades, mais programações, mas ter pessoas completamente apaixonadas por Cristo. Porque quando Jesus ocupa o centro da vida, todo o restante encontra o seu devido lugar. Pense nisso, acredite nisso, sobretudo naquilo que a palavra de Deus e a lição estão ensinando. Agora vamos para a terceira principal frase da lição. Ela diz assim: Paulo amava tanto a Cristo que não conseguia deixar de pensar nele e falar sobre ele. Seu desejo era compartilhar Jesus com aqueles que estavam sob seus cuidados, a fim de que a vida deles também estivesse centrada em Cristo. Olha só, hein? Essa frase mostra o resultado de uma vida transformada. Quem ama Jesus, fala de Jesus naturalmente. Não por obrigação, mas porque o coração está cheio dele. Paulo não queria que as pessoas admirassem Paulo. Paulo queria que elas conhecessem Cristo. E esse sempre foi o objetivo do seu ministério. E isso também deve ser o objetivo do nosso ministério. Às vezes nos preocupamos em defender a nossa igreja, nossas ideias ou os nossos argumentos. Mas, amados, esquecemos que a nossa maior missão é apresentar Jesus às pessoas. A gente precisa pensar muito nisso. E deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual foi a última vez que você falou de Cristo para alguém espontaneamente? Não porque estava pregando, mas porque o seu coração estava transbordando do amor de Deus. Talvez seja esse o maior desafio para todos nós hoje. Queridos irmãos, resumindo agora, qual é a mensagem central da lição de domingo? O grande ensinamento, a mensagem central desta lição é que o verdadeiro chamado de Deus nasce de um relacionamento com Cristo. Antes de Deus nos chamar para uma missão, Ele nos chama para um relacionamento com o seu Filho. Quando Cristo é o centro da nossa vida, entendemos nosso propósito, permanecemos fiéis ao nosso chamado e naturalmente conduzimos outras pessoas para mais perto de Jesus.
Paulo não foi um grande apóstolo apenas porque pregava bem. Ele foi um grande apóstolo porque Cristo era o centro absoluto da sua vida. E eu quero terminar fazendo um convite para você. Não peça apenas para que Deus revele qual é o seu chamado. Peça que Ele coloque Jesus novamente no centro da sua vida. Porque quando Cristo ocupa esse lugar, todo o restante passa a fazer sentido. Você está aproveitando as oportunidades que Deus coloca diante de você para falar de Jesus? Estamos na lição de segunda-feira, dia 29 de junho, com o tema de Atenas a Corinto. Já nós vamos anotar aqui as 3 principais frases dessa lição. E no final do vídeo eu quero mostrar para você qual é o principal tema, qual é o ponto principal que Deus quer nos transmitir através deste estudo. Então fique comigo até o final. Antes de chegar a Corinto, Paulo passou por Atenas. Humanamente falando, ele poderia ter esperado seus companheiros chegarem, para só então começar a trabalhar. Ah, meus queridos, mas olha, você vai ter que prestar atenção aqui agora. Paulo não era esse tipo de cristão. Enquanto ele aguardava, ele já anunciava o evangelho. Ele pregou na sinagoga, conversou com as pessoas na praça e até discursou no Areópago, um dos lugares mais importantes da cidade. Isso nos mostra que Paulo não esperava a oportunidade perfeita. Ele aproveitava cada oportunidade que Deus colocava diante dele. E isso nos leva a uma pergunta muito importante. Será que nós estamos esperando o momento ideal para falar de Jesus, quando na verdade Deus já está nos dando oportunidades todos os dias? Eu quero que você reflita nessa pergunta. Agora preste atenção, hein? Vamos anotar as 3 principais frases da lição. A primeira frase diz assim: o que se segue em Atos 17, 16 a 34 mostra o que Paulo fez enquanto aguardava. Falou de Jesus na sinagoga, na praça e no Areópago. Ele não conseguia deixar de falar sobre Cristo e aproveitava toda a oportunidade para isso. Essa frase revela algo muito bonito sobre a vida de Paulo. Enquanto muitos veem a espera como um tempo perdido, Paulo enxergava a espera como uma oportunidade para servir. Quantas vezes nós dizemos que ainda não podemos evangelizar porque estamos esperando o momento certo, esperando mais conhecimento ou esperando mais tempo? Queridos amados irmãos, Paulo nos ensina justamente o contrário. Enquanto ele esperava, ele testemunhava. Deus também nos coloca oportunidades diante de nós todos os dias. No trabalho, na escola, na faculdade, no seu convívio social, na família, no supermercado e nas redes sociais, como eu havia dito na outra lição. A pergunta é: estamos percebendo essas oportunidades ou deixando que elas passem? Temos que refletir nisso também. E a segunda frase, ela diz assim: Paulo foi a Corinto em sua segunda viagem missionária. Lucas nos informa que ele permaneceu ali por 1 ano e 6 meses. Como de costume, Paulo iniciou sua atividade missionária na sinagoga. Essa frase mostra que Paulo tinha perseverança. Ele não passava rapidamente pelos lugares. Em Corinto, ele permaneceu durante 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus. Vivemos em uma geração que quer resultados imediatos, é a geração imediatista. Queremos ver pessoas convertidas rapidamente, igrejas crescendo rapidamente, respostas imediatas às nossas orações. Mas Paulo nos ensina que a obra de Deus exige paciência, dedicação e constância. Ele continuou pregando semana após semana, confiando que Deus daria o crescimento no tempo certo. Será que nós temos essa mesma perseverança ou desistimos quando não vemos resultados imediatos? A terceira frase dessa lição, ela diz algo muito importante. Paulo diz assim:
porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Essa declaração resume todo o ministério de Paulo. Ele conhecia a filosofia, conhecia a cultura, era um homem extremamente preparado, mesmo assim decidiu que a mensagem principal de sua vida seria Cristo crucificado. Isso nos faz refletir sobre aquilo que ocupa o centro das nossas conversas. Às vezes discutimos tantos assuntos secundários que nos esquecemos do mais importante. Paulo sabia que a verdadeira transformação acontece quando as pessoas conhecem Jesus. É claro que existem muitos assuntos importantes, mas nenhum deles pode ocupar o lugar de Cristo. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Quando as pessoas conversam com você, elas conseguem perceber que Jesus é o centro da sua vida? Irmãos, resumindo aqui, a mensagem central da lição de segunda-feira, o grande ensinamento dessa lição, é que quem ama a Cristo não espera oportunidades extraordinárias para servi-lo ou para falar do amor dele. Quem ama a Cristo aproveita fielmente as oportunidades que Deus coloca diante deles todos os dias. Paulo não esperou chegar a Corinto para começar sua missão. Ele transformou cada lugar por onde passou em um campo missionário. Esse também deve ser o nosso desafio. E eu quero aqui terminar fazendo um apelo para você. Um convite não é qualquer convite. E o convite é o seguinte: ore hoje e peça a Deus que abra os seus olhos para enxergar as oportunidades que Ele já está colocando diante de você. Talvez a pessoa que mais precisa ouvir sobre Jesus esteja muito mais perto do que você imagina. Que Deus abençoe você, que Deus continue te guiando e no próximo estudo estaremos juntos para mais uma lição da Escola Sabatina. Deus te abençoe, continue firme e aproveite as oportunidades que Deus coloca no seu caminho. Pessoas que necessitam, pessoas que precisam da mensagem do Evangelho estão sendo colocadas diante de você. Ore a Deus e peça para que Ele te ajude a identificar essas pessoas tão amadas, cujo Cristo também morreu por elas. Será que Deus pode usar uma cidade cheia de pecados para alcançar milhares de pessoas? Estamos na lição de terça-feira, dia 30 de junho, com o tema A Cidade de Corinto. E já já nós vamos anotar aqui as 3 principais frases desta lição. Vou dividir com você aqui minhas anotações e explicar cada uma delas. E no final do vídeo eu quero mostrar para você qual é o principal ensinamento que Deus quer nos transmitir através dessa lição. Qual é o ponto principal da lição de terça-feira? Quando pensamos em Corinto, muitas vezes imaginamos apenas uma cidade marcada pelo pecado. E meus amados, realmente, de verdade, essa cidade era conhecida pela idolatria, pela imoralidade e pelo pluralismo religioso. Mas Deus enxergava algo que muitos não enxergavam: uma grande oportunidade missionária. Corinto era uma cidade estratégica com um intenso comércio e também era uma cidade onde haviam muitas pessoas vindas de várias partes do mundo. Se o evangelho alcançasse Corinto, a mensagem poderia se espalhar rapidamente para muitas outras regiões. E isso nos ensina que Deus não vê apenas os problemas de um lugar, Ele também vê as oportunidades. E isso nos leva a uma pergunta: será que nós estamos enxergando as oportunidades que Deus vê ou estamos olhando apenas para as dificuldades? Preste atenção nisso. Reflita nessa pergunta. Agora preste atenção agora. Agora vamos para as principais frases. A primeira frase, ela diz assim: Paulo escolheu Corinto por sua relevância e localização geográfica privilegiada. Essa conjectura apresentou uma oportunidade para a propagação do evangelho.
Uma vez estabelecida em Corinto, a mensagem cristã seria prontamente comunicada a todas as partes do mundo. Essa frase mostra que Paulo não escolhia os seus campos missionários por acaso. Ele entendia que Deus também pode usar a estratégia para cumprir sua missão. Corinto era uma cidade movimentada, cheia de comerciantes e cheia de viajantes. Pessoas chegavam, pessoas iam embora, pessoas partiam todos os dias. Ao estabelecer uma igreja ali, o evangelho naturalmente alcançaria outros lugares. Isso também acontece hoje. Deus coloca alguns de nós em escolas, universidades, empresas e grandes cidades, porque esses ambientes nos permitem alcançar muitas vidas. A grande pergunta, meu querido irmão, minha querida irmã, é: você acredita que Deus colocou você exatamente onde você está para ser uma influência espiritual? Você realmente acredita nisso? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber qual é o seu campo missionário. Agora vamos para a segunda principal frase da lição. Ela diz assim: naturalmente, a obra missionária em uma cidade grande e rica não está livre de desafios. Presta atenção nessa frase. Essa é uma verdade que continua muito atual. Muitas vezes pensamos que quanto mais desenvolvida uma cidade é, mais fácil será anunciar o evangelho. Mas nem sempre é assim também, né? Prosperidade não significa sede de Deus. Em Corinto havia riqueza, cultura e desenvolvimento, mas também havia idolatria, imoralidade e pessoas que viviam distantes do Senhor. Hoje nós também enfrentamos desafios iguais a estes. Nós vivemos numa sociedade que oferece muitas distrações. Muitas vezes isso faz com que as pessoas acreditem que podem viver sem Deus. Agora, isso significa que devemos desistir? De forma alguma, pelo contrário. É justamente nesses lugares que a luz do evangelho precisa brilhar ainda mais. Queridos, Deus nunca prometeu que seria fácil. Mas sabe o que ele prometeu? Ele prometeu que estaria conosco. Agora vamos para a terceira principal frase da lição. Ela diz assim: a imoralidade sexual era um problema em Corinto, como em outros lugares. Idolatria e imoralidade faziam parte da vida diária. E essa triste realidade explica boa parte do conteúdo de 1º e 2º Coríntios. Essa frase nos ajuda a entender por que Paulo escreveu tanto sobre santidade, pureza e fidelidade a Deus. A igreja estava inserida em uma cultura que influenciava constantemente seus membros. E será que isso é muito diferente dos nossos dias hoje? Nós também vivemos cercados por uma cultura que muitas vezes tenta normalizar aquilo que Deus chama de pecado. A pergunta não é apenas como está o mundo. A pergunta é: será que o mundo está entrando dentro da igreja e do nosso coração? Deus nos chama para viver no mundo, mas sem permitir que os valores do mundo controlem nossa vida. A igreja deve transformar a cultura por meio do evangelho e não ser transformada por ela. Irmãos, resumindo, qual é a mensagem central da lição de terça-feira? O grande ensinamento desta lição é que Deus nos chama para sermos luz, justamente nos lugares onde as trevas parecem mais fortes. Corinto era uma cidade difícil, mas isso não impediu Paulo de cumprir sua missão. Pelo contrário, foi ali que Deus realizou uma grande obra. O mesmo Deus continua chamando homens e mulheres para fazer a diferença em uma sociedade que precisa desesperadamente de Cristo. Agora deixa eu te fazer um convite. Meu querido irmão, minha querida irmã,
Agora deixa eu te fazer um convite. Meu querido irmão, minha querida irmã, você mesmo que está aí me assistindo agora. Em vez de olhar apenas para os problemas da cidade onde você vive, peça a Deus que lhe mostre as oportunidades missionárias que existem ao seu redor. Talvez o lugar onde você trabalha, estuda ou mora seja exatamente o campo missionário que Deus preparou para você. Deus te abençoe. Será que Deus pode usar uma cidade cheia de pecados para alcançar milhares de pessoas? Estamos na lição de terça-feira, dia 30 de junho, com o tema A Cidade de Corinto. E já já nós vamos anotar aqui as 3 principais frases desta lição. Vou dividir com você aqui minhas anotações e explicar cada uma delas. E no final do vídeo eu quero mostrar para você qual é o principal ensinamento que Deus quer nos transmitir através dessa lição. Qual é o ponto principal da lição de terça-feira? Quando pensamos em Corinto, muitas vezes imaginamos apenas uma cidade marcada pelo pecado. E meus amados, realmente, de verdade, essa cidade era conhecida pela idolatria, pela imoralidade e pelo pluralismo religioso. Mas Deus enxergava algo que muitos não enxergavam: uma grande oportunidade missionária. Corinto era uma cidade estratégica com um intenso comércio e também era uma cidade onde haviam muitas pessoas vindas de várias partes do mundo. Se o evangelho alcançasse Corinto, a mensagem poderia se espalhar rapidamente para muitas outras regiões. E isso nos ensina que Deus não vê apenas os problemas de um lugar, ele também vê as oportunidades. E isso nos leva a uma pergunta: será que nós estamos enxergando as oportunidades que Deus vê ou estamos olhando apenas para as dificuldades? Presta atenção nisso. Reflita nessa pergunta. Agora vamos para as principais frases. A primeira frase, ela diz assim: Paulo escolheu Corinto por sua relevância e localização geográfica privilegiada. Essa conjectura apresentou uma oportunidade para a propagação do evangelho. Uma vez estabelecida em Corinto, a mensagem cristã seria prontamente comunicada a todas as partes do mundo. Essa frase mostra que Paulo não escolhia os seus campos missionários por acaso. Ele entendia que Deus também pode usar a estratégia para cumprir sua missão. Corinto era uma cidade movimentada, cheia de comerciantes e cheia de viajantes. Pessoas chegavam, pessoas iam embora, pessoas partiam todos os dias. Ao estabelecer uma igreja ali, o evangelho naturalmente alcançaria outros lugares. Isso também acontece hoje. Deus coloca alguns de nós em escolas, universidades, empresas e grandes cidades, porque esses ambientes nos permitem alcançar muitas vidas. A grande pergunta, meu querido irmão, minha querida irmã, é: você acredita que Deus colocou você exatamente onde você está para ser uma influência espiritual? Você realmente acredita nisso? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber qual é o seu campo missionário. Agora vamos para a segunda principal frase da lição. Ela diz assim: naturalmente, a obra missionária em uma cidade grande e rica não está livre de desafios. Presta atenção nessa frase. Essa é uma verdade que continua muito atual. Muitas vezes pensamos que quanto mais desenvolvida uma cidade é, mais fácil será anunciar o evangelho. Mas nem sempre é assim também, né? Prosperidade não significa sede de Deus. Em Corinto havia riqueza, cultura e desenvolvimento, mas também havia idolatria, imoralidade e pessoas que viviam distantes do Senhor. Hoje nós também enfrentamos desafios iguais a estes. Nós vivemos numa sociedade que oferece muitas distrações. Muitas vezes isso faz com que as pessoas acreditem que podem viver sem Deus.
Agora, isso significa que devemos desistir? De forma alguma, pelo contrário. É justamente nesses lugares que a luz do evangelho precisa brilhar ainda mais. Queridos, Deus nunca prometeu que seria fácil. Mas sabe o que ele prometeu? Ele prometeu que estaria conosco. Agora vamos para a terceira principal frase da lição. Ela diz assim: a imoralidade sexual era um problema em Corinto, como em outros lugares. Idolatria e imoralidade faziam parte da vida diária. E essa triste realidade explica boa parte do conteúdo de 1º e 2º Coríntios. Essa frase nos ajuda a entender por que Paulo escreveu tanto sobre santidade, pureza e fidelidade a Deus. A igreja estava inserida em uma cultura que influenciava constantemente seus membros. E será que isso é muito diferente dos nossos dias hoje? Nós também vivemos cercados por uma cultura que muitas vezes tenta normalizar aquilo que Deus chama de pecado. A pergunta não é apenas como está o mundo. A pergunta é: será que o mundo está entrando dentro da igreja e do nosso coração? Deus nos chama para viver no mundo, mas sem permitir que os valores do mundo controlem nossa vida. A igreja deve transformar a cultura por meio do evangelho e não ser transformada por ela. Irmãos, resumindo, qual é a mensagem central da lição de terça-feira? O grande ensinamento desta lição é que Deus nos chama para sermos luz, justamente nos lugares onde as trevas parecem mais fortes. Corinto era uma cidade difícil, mas isso não impediu Paulo de cumprir sua missão. Pelo contrário, foi ali que Deus realizou uma grande obra. O mesmo Deus continua chamando homens e mulheres para fazer a diferença em uma sociedade que precisa desesperadamente de Cristo. Agora deixa eu te fazer um convite. Meu querido irmão, minha querida irmã, você mesmo que está aí me assistindo agora. Em vez de olhar apenas para os problemas da cidade onde você vive, peça a Deus que lhe mostre as oportunidades missionárias que existem ao seu redor. Talvez o lugar onde você trabalha, estuda ou mora seja exatamente o campo missionário que Deus preparou para você. Você já pensou em desistir porque os resultados não foram aqueles que você esperava? Estamos na lição de quarta-feira, dia 1º de junho, com o tema Muita Gente Nesta Cidade. E já nós vamos aqui anotar as 3 principais frases dessa lição. Vou dividir elas com você, hein? E no final do vídeo eu vou mostrar para você qual é o principal tema, o principal ensinamento que Deus quer nos transmitir através desse estudo, o ponto principal dele. Então, fique comigo até o final. Quando Paulo chegou a Corinto, nem tudo aconteceu como ele imaginava. Ele pregou para os judeus, mas ele encontrou muita resistência, oposição e até blasfêmias. Humanamente falando, parecia que o seu trabalho não estava dando certo, mas Deus estava agindo de uma forma que Paulo ainda não conseguia enxergar. E isso nos leva a uma pergunta muito importante, que eu quero que você responda aqui, eu quero saber a sua opinião. Será que nós estamos desistindo cedo demais daquilo que Deus ainda está realizando? Preste atenção nessa pergunta e responda aqui nos comentários. Agora vamos anotar as 3 principais frases desta lição. A primeira diz assim: o trabalho de Paulo entre os judeus em Corinto não foi tão frutífero quanto ele desejava. O apóstolo enfrentou hostilidade e ódio. Essa frase nos mostra que até mesmo um grande homem de Deus enfrentou rejeição. Muitas vezes imaginamos que estamos fazendo a vontade de Deus e tudo dará certo imediatamente. Mas, queridos, a Bíblia mostra exatamente o contrário. Os profetas enfrentaram oposição, os apóstolos enfrentaram perseguições, o próprio Jesus foi rejeitado. Isso significa que Deus abandonou os seus servos?
Será que significa isso? É claro que não. A oposição não é sinal da ausência de Deus. Muitas vezes ela é consequência da fidelidade ao Evangelho. A pergunta é: quando surgem dificuldades, nós continuamos confiando em Deus ou pensamos em desistir? Agora preste muita atenção na segunda frase. Ela diz assim: felizmente, o trabalho de Paulo naquela sinagoga não foi em vão. Deus conduzia sua missão e havia prometido: minha palavra não voltará para mim vazia. Essa promessa é maravilhosa. Paulo talvez não estivesse vendo todos os resultados, mas Deus já estava trabalhando no coração das pessoas. Crispo, o chefe da sinagoga, creu em Jesus juntamente com toda a sua família. Muitos coríntios também ouviram, creram e foram batizados. Isso nos ensina que a palavra de Deus nunca é pregada em vão, meus queridos. Talvez você tenha falado de Jesus para alguém e ainda não tenha visto nenhuma mudança. Talvez você esteja orando por um familiar há muitos anos. Continue confiando. Deus continua agindo mesmo quando nós ainda não conseguimos enxergar os resultados. A nossa missão é semear. Semear. O crescimento pertence ao Senhor. Agora vamos para a terceira frase dessa lição. Preste muita atenção no que ela diz. Ela diz assim, ó: logo após sair da sinagoga, Paulo recebeu um grande encorajamento. Em uma visão noturna, o próprio Cristo lhe apareceu com palavras que lembram Isaías 41:10. Não tema, porque eu estou com você. Olha só que promessa extraordinária. Até Paulo passou por momentos de medo e fraqueza. A própria Bíblia diz que ele esteve em Corinto com temor e tremor. Mas foi exatamente neste momento que Jesus lhe apareceu para dizer: não tenha medo, não temas. Além disso, Cristo fez outra declaração que mudou completamente a perspectiva de Paulo. Ele disse assim: tenho muita gente nesta cidade. Antes mesmo de muitas pessoas aceitarem o Evangelho, Deus já sabia quem abriria o coração para a mensagem. Isso nos ensina que nunca trabalhamos sozinhos. Deus já está preparando pessoas antes mesmo de chegarmos até elas. Talvez você esteja enfrentando um desafio hoje. Lembre-se dessa promessa. Deus continua ao seu lado, fortalecendo você e conduzindo sua obra. Agora, qual é o ponto principal dessa lição? Qual é a mensagem central da lição de quarta-feira? O grande ensinamento dessa lição é que não devemos medir a obra de Deus apenas pelos resultados imediatos. Mesmo quando enfrentamos oposição, Deus continua trabalhando. Sua palavra nunca volta vazia e ele fortalece aqueles que permanecem fiéis à missão. E aqui vai um convite muito pessoal para você aí que está me assistindo nesse momento. Querido irmão, querida irmã, presta atenção aqui. Se hoje você está desanimado, cansado ou pensando em desistir de alguma missão que Deus colocou em suas mãos, lembre-se das palavras que Jesus disse a Paulo: não tenha medo, porque eu estou com você. Continue confiando, continue semeando e continue anunciando o Evangelho. No tempo certo, Deus fará a colheita. Será que uma igreja pode conhecer muito a Bíblia e ainda assim enfrentar sérios problemas espirituais? Estamos na lição de quinta-feira, dia 2 de julho, com o tema As Cartas de Paulo aos Coríntios. E olha aqui, já vamos descobrir quais são as 3 principais frases desta lição. Quero dividir com vocês aqui e explicar cada uma delas. E no final do vídeo, eu quero te mostrar qual é o ponto principal da lição, o ensinamento principal que Deus quer nos transmitir através desse estudo. Então, fique comigo até o final. Querido irmão, querida irmã, presta atenção aqui. Quando pensamos na igreja de Corinto, talvez imaginemos
uma igreja forte, afinal ela foi fundada pelo apóstolo Paulo. Mas a realidade era bem diferente. Aquela igreja enfrentava divisões, imoralidades, conflitos e muitas influências da cultura ao seu redor. Foi por isso que Paulo escreveu suas cartas, não para condenar os irmãos, mas para corrigir, orientar, conduzi-los de volta ao centro da vontade de Deus. E isso nos leva a uma pergunta muito importante. Será que hoje nós também corremos o risco de permitir que a cultura influencie mais a igreja do que a palavra de Deus? Será que corremos esse risco? O que você tem percebido ultimamente? Reflita nisso um pouquinho e deixa aqui nos comentários a sua opinião. Agora vamos à primeira frase desta lição. Em 1 Coríntios, capítulo 1 a 6, o apóstolo aborda os problemas, divisões, imoralidade sexual, ações judiciais entre irmãos e prostituição. Olha isso. Essa frase mostra que Deus não ignora os problemas da igreja. Pelo contrário, ele os confronta com amor para que haja arrependimento e transformação. Paulo não fingiu que estava tudo bem. Ele tratou dos assuntos difíceis porque amava aqueles irmãos. Às vezes pensamos que falar sobre pecado é falta de amor. Mas a Bíblia nos ensina que corrigir com o espírito cristão também é uma demonstração de cuidado. A pergunta é: quando a palavra de Deus revela algo que precisa mudar em nossa vida, nós aceitamos correção ou procuramos justificativas para continuar do mesmo jeito? Agora vamos para a segunda frase da lição de terça-feira. Preste bem atenção nessa frase. Ela diz assim: a primeira carta de Paulo aos Coríntios é muito pertinente à nossa época. Afinal, não enfrentamos, até certo ponto, alguns dos mesmos problemas em muitas de nossas igrejas hoje? Essa pergunta da própria lição merece nossa reflexão. Mudaram os séculos, mudaram as tecnologias, mas muitos desafios continuam os mesmos. Ainda enfrentamos divisões, orgulho, disputas, influência do mundo e enfraquecimento da vida espiritual. É por isso que 1 Coríntios continua tão atual. Deus preservou essa carta porque sabia que ela também seria necessária para a igreja dos últimos dias. Em vez de olharmos apenas para os problemas de Corinto, devemos perguntar: existe alguma área da minha vida que precisa ser transformada pela palavra de Deus? Reflita nisso também. Agora vamos para a terceira frase desta lição. Ela diz assim: em 2 Coríntios, percebemos que os cristãos de Corinto eram influenciados pela cultura ao redor. Eles valorizavam a competição, o poder e a riqueza, elementos que também podem desafiar a igreja hoje. Queridos, essa talvez seja uma das maiores advertências dessa lição. A cultura sempre tentará moldar o povo de Deus. Na época de Corinto era a idolatria, o orgulho e a imoralidade. Hoje, muitas vezes, é o materialismo, o individualismo, a busca por status e a ideia de que o sucesso vale mais do que a fidelidade a Deus. Paulo procurou ensinar os cristãos a enxergarem o mundo pelas lentes do Evangelho. E esse continua sendo o nosso desafio. A pergunta é: quem está moldando nossa maneira de pensar? A cultura deste mundo ou a palavra de Deus? Agora, qual é o ponto principal dessa lição? Qual é a mensagem central da lição de quinta-feira? Meu irmão, minha irmã, o grande ensinamento dessa lição é que a palavra de Deus sempre nos chama de volta para Cristo. As cartas de Paulo mostram que Deus corrige seu povo porque o ama e deseja formar uma igreja que não seja moldada pelos valores do mundo, mas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Presta atenção agora. Eu quero fazer um convite para você novamente. Permita que a Bíblia seja o padrão da sua vida. Não deixe que a cultura
decida o que você deve acreditar, no que você deve acreditar, ou como deve viver. Que seja a palavra de Deus a moldar os seus pensamentos, sua escolha, o seu caráter. Que Deus abençoe você. Será que até um grande homem de Deus já pensou em desistir da missão? Estamos no estudo adicional na lição de sexta-feira, dia 3 de julho. E a principal lição desse estudo é que Deus fortalece aqueles que permanecem fiéis, mesmo quando tudo parece dar errado. Ellen White conta que Paulo chegou a pensar em deixar Corinto. A cidade era difícil, a oposição era grande e, humanamente falando, parecia que o trabalho não daria resultado. Mas foi exatamente nesse momento que Deus lhe apareceu e disse: não tenha medo, pois tenho ainda muito povo nesta cidade. E Paulo permaneceu ali, pregou durante 1 ano e 6 meses e Deus levantou uma grande igreja naquele lugar. Mais tarde, mesmo distante, Paulo continuou cuidando daqueles irmãos por meio de cartas inspiradas que até hoje fortalecem a nossa fé. Meu querido irmão, minha querida irmã, o grande ensinamento desse estudo adicional é: não tome decisões baseadas apenas nas dificuldades que você está enfrentando. Deus pode estar realizando sua maior obra exatamente no lugar onde você pensa em desistir. Se hoje você está desanimado, desanimada, lembre-se da experiência de Paulo. Continue confiando, continue obedecendo e continue anunciando o Evangelho. Deus ainda tem pessoas para alcançar através da sua vida. Que Deus te abençoe e que você tenha um feliz sábado.